A Platon é uma empresa de tecnologia com soluções para data centers e proteção de dados. Temos como missão garantir o armazenamento de seus backups e a disponibilidade de sua marca. Somos uma empresa relativamente jovem, com 5 anos de atuação no mercado nacional, e nossa sede encontra-se em Florianópolis, uma das principais capitais do Brasil quando o assunto é tecnologia. Aqui investimos em capital intelectual e formamos uma equipe de engenheiros altamente capacitados para entregar projetos de qualquer tamanho e grandiosidade. Somos referência nacional e possibilitamos que nossos clientes utilizem a tecnologia aliada ao seu negócio. A proximidade com os grandes fabricantes mundiais é um dos principais diferenciais de nossa empresa. Isso nos permite trazer o que é de melhor para nossos clientes. Com a Exagrid, auxiliamos nossos clientes na busca pela excelência quando o assunto é armazenamento e proteção para seu backup. Queremos entregar modernização para o armazenamento de uma forma robusta, flexível e inteligente. Estamos com o Territory Manager da Exagrid, Leonardo, para nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre a Exagrid. Olá, Léo, tudo bom? Bem. Poderia falar para a gente um pouquinho mais como que a Exagrid pode ajudar os nossos clientes e o que a empresa faz? Giovanni, obrigado pelo convite. É bem importante eu estar aqui para a gente compartilhar essa informação. A Exagrid é uma empresa que faz um produto de proteção de backups, que é um storage em camadas. Tá? Então, a Exagrid ele é desenvolvido em duas camadas, que a gente chama de Land Zone e Retention Zone, onde a gente vai ter uma camada de Land Zone, o dado fica do seu jeito bruto, onde o software fez o trabalho de desduplicação, dependendo do software, e após esse cache, o armazenamento em cache, ele é movido para uma outra camada que não tem acesso a redes, é uma camada isolada, onde ele vai sofrer uma desduplicação mais agressiva pelo appliance. E com isso a gente consegue, em um equipamento, armazenar muito mais dados e armazenar uma quantidade de dados com uma retenção maior do que o tradicional. Todo produto tem uma vantagem, correto? O que a Exagrid tem a oferecer para o nosso cliente, para quem está procurando uma solução desse tipo? A gente tem suporte hoje para mais de 25 aplicações. Tá? Então, o interessante da Exagrid é onde a gente consegue fazer interação com várias aplicações que o cliente já tem, já existente na casa do cliente, onde a gente passa a ter suportes heterogêneos, em soluções heterogêneas. Então a gente consegue suportar desde uma aplicação específica, então um produto Vim, Commvault, Veritas, a lista é gigantesca, né? Ou até mesmo a integração diretamente com produtos de mercado, como Oracle RMAN, como SQL. Então, a Exagrid, em cima disso, consegue trazer um benefício muito grande para essas aplicações. Então, digamos que a gente comece a trabalhar com Oracle RMAN. A Exagrid consegue fazer multi-channels para dentro desse backup, suportar multi-channels com RMAN e trazer para dentro do produto também a questão de proteção em multicamadas, como a gente já havia falado, e essa proteção em multicamadas a gente vai trazer a inteligência da desduplicação. E como a gente dá suporte a mais de 25 aplicações de mercado, dentro dessas 25 aplicações a gente sempre vai trazer diferenciais. Então, quando a gente falar de Vim, a gente tem um data mover dentro da ferramenta onde a gente conversa nativamente com a aplicação. Quando a gente fala de Veritas a gente conversa com o protocolo OST. Com o Commvault a gente conversa com o Commvault, saiu até uma matéria agora, onde a gente consegue trazer um dedupe bem mais agressivo no próprio Commvault. Então a gente tem um dedupe do Commvault habilitado, mais o dedupe do Exagrid em cima. Então a gente consegue trabalhar com bastante aplicações de mercado hoje, onde a gente vai conseguir trabalhar de diferentes maneiras e agregando para o cliente, sendo que a gente também pode ter essas camadas multiplataformas. Então receber o backup de várias maneiras diferentes com os diferenciais da Exagrid. Léo, todo dia a gente lê na internet, em notícias, na televisão, que uma grande empresa, uma grande marca foi atacada por hackers e ransomwares. Isso causa um caos no departamento de TI. O que a Exagrid tem a oferecer para a gente tentar diminuir esses impactos
e fazer com que a empresa não pare? O importante do Hexagrid é a gente estar preparado em recuperação, né? Então, quando a gente fala de Hexagrid, essas duplas camadas de proteção, a Hexagrid tem série de fatores dentro do equipamento que vai trazer essa proteção maior para o seu ambiente. Então, quando a gente começa a falar de um appliance, a gente está falando que a gente está colocando dentro do appliance um duplo fator de autenticação. Então, para o usuário conseguir acessar um appliance, ele vai ter que ter o usuário mais um outro fator de autenticação para comprovar se ele é ele mesmo. Outro ponto que é bem interessante da proteção da informação é esse usuário, mesmo ele passando comandos dentro do Hexagrid, querendo, às vezes pode ser um usuário malicioso, tentando apagar a informação de lá de dentro, para que ele mude regras da Hexagrid, ele tem que ter a autorização que a gente chama de um Security Officer, que também vai ter duplo fator de autenticação, que também vai ter que aprovar a atitude desse usuário malicioso. Então a gente vai colocando várias camadas de proteção para chegar nesse nível onde a gente mitiga cada vez mais a possibilidade de um ataque e um apagar desses dados. Junto com essa proteção de dados, a gente tem uma função que é bem interessante, chama Retention Time Lock. O que é o Retention Time Lock? É um tempo que a informação fica lá dentro, onde ela vai ser imutável e ela vai levar um período maior para ser apagada. Então, digamos que o Hexagrid a gente configurou lá dentro 10 dias de mutabilidade. Esses 10 dias de mutabilidade, qualquer comando que o software passar para ele de apagar, de deletar ou fazer qualquer função dentro do meu repositório, ele vai ter um período onde ele vai atrasar esse comando e só vai ser feito depois de um período onde teve aquela proteção. Então a gente vai ter o dado imutável durante o período de 10 dias. Outra função bem interessante é quando você tem uma deleção muito grande dentro do equipamento dos dados, você consegue habilitar o worms, alarmes, onde ele vai te informar que esses dados estão sendo apagados, fugiu da sua característica, a gente está com X% maior do que a gente paga diariamente. Então você começa a ter várias proteções dentro do equipamento, principalmente em multicamadas, onde a gente vai ter uma camada de recuperação muito rápida e uma camada isolada, onde ela vai trazer um diferencial para o seu ambiente, um controle maior desse repositório. Então, é muito importante quando a gente pensa em repositório de backup, que ali está todas as suas informações. Eu chamo bastante atenção quando a gente conversa de repositório, quando a gente fala de backup, que muitas vezes você tem várias ilhas dentro do seu ambiente, né? A gente chama, você tem DMZ, você tem a parte de front-end, de back-end, e é interessante que ninguém presta atenção que o backup é a junção de tudo isso. Você tem um caminho onde ele vai para dentro de um lugar único. E o hacker, ele pegando essa informação, sabendo se ele apagar tanto o seu front-end e apagar o seu backup, você não tem possibilidade de retorno. Então, por isso que a gente vai colocando todos esses mecanismos de proteção para que a gente evite a perda dos dados e a gente não tenha essa perda de dados. E o mais importante, não é somente o tempo de backup, é o tempo de backup e o tempo de recuperação. É o tempo dessa informação trazer de volta o quanto mais rápido possível, que é o famoso RTO ou RPO. Né? Então a ideia do Hexagrid é justamente a gente ter essa camada de cache onde a gente vai ter a recuperação rápida, tão rápida quanto o backup, e a gente vai ter sua informação também protegida, desduplicada. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver um ataque externo de um hacker ou um funcionário mal intencionado que vai saber que vai ser demitido, ele consegue executar um comando dentro da solução de backup e excluir, mandar expirar esses dados, ou o Hexagrid consegue bloquear? Na verdade, o Hexagrid não vai bloquear. Como seus dados, eu não recebo, eu tenho interação com a software de backup, mas eu não necessariamente aceito esse comando. Então, imagina que o hacker entrou dentro do repositório de backup e mandou apagar aquele dado. O Hexagrid vai falar, ok, recebi esse comando, só como ele está imutável e tem esse Retention Time Lock, ele não vai executar o comando de imediato. Então, dentro do seu software de backup, ele acha que está apagando, mas no final do dia ele está protegido nessa camada. Você vai fazer o quê? Você vai entrar dentro do Hexagrid e mandar retornar esses dados, automaticamente ele vai estar aparecendo no seu software de backup, dependendo do software, né? Cada software tem uma forma diferente de voltar, mas é tão simples, é muito simples. Tá?
profissional de TI aqui no Brasil, ele tem receio de abrir um chamado técnico com as fabricantes, talvez por não saber inglês, talvez por não saber se comunicar com o time de engenharia das fabricantes, né? Eu sei que o atendimento da Hexagrid é especial. Pode me explicar um pouquinho mais como que funciona? Qual que é a preocupação da Hexagrid? A Hexagrid justamente ela tem algumas preocupações em questão de atendimento. Então a gente tem suporte hoje espalhado pelo mundo inteiro, então o nosso suporte fala várias línguas e a gente tem um suporte que fala em português, tá? Então a gente tem um suporte de comunicação local. E o interessante da Hexagrid é que a gente não tem aquele suporte nível 1. Então a gente não tem um suporte que vai fazer aquele primeiro atendimento, fazer um monte de perguntas, a gente vai ter um suporte nomeado nível 2 para esse cliente, tá? Então a ideia do cliente é ligar, já falar com o meu suporte nível 2, onde ele vai ter também conhecimentos das ferramentas. Então, o meu suporte nível 2, além dele conhecer o Hexagrid, ele também conhece outras ferramentas de mercado que a gente suporta e ele vai dar um suporte total para o nosso cliente. Tá? Então, a Hexagrid ela mudou bastante a questão de suporte. Porque muitas vezes você acaba não abrindo um suporte, porque acaba dando trabalho, você vai ligar lá, vai ter que falar com uma URA. Aqui na Hexagrid a gente fala diretamente com suporte nível 2 e você vai ter um suporte diferenciado em cima disso. Praticamente o engenheiro vai adotar o cliente e tomar conta dele. É um nomeado para esse cliente, então a expectativa é que 99% das vezes você vai falar com o mesmo suporte. E com isso ele vai ter já o seu histórico das informações, vai saber qual Hexagrid você está utilizando, qual software você está utilizando. Com certeza isso diminui bastante o tempo de explicação e o tempo de chamado. Isso é interessante porque o engenheiro conhece o ambiente do cliente, não vai precisar analisar diagrama de rede, a estrutura do ambiente, entender o problema e levar um tempo enorme para resolver, né? Então isso Exatamente. E lembrando que ele sempre vai trabalhar com a prioridade máxima de atendimento, tá? Então é bem importante a gente entender essa questão de suporte, porque justamente que muitas vezes você vai precisar de um suporte para fazer uma atualização. Esse engenheiro conhece o seu ambiente, ele vai te ajudar com isso. Então, ele vai ajudar os nossos clientes com isso. Então, é bom ter essa proximidade, muitas vezes também, para usar funções ou cobrar o cliente de funções que eles não estejam utilizando. Então, a gente falou de duplo fator de autenticação, né? Quando a gente fala de duplo fator de autenticação, ele vai alertar um warning falando, você não está utilizando. Então, o meu engenheiro vai te cobrar para falar, cara, você vai ter que habilitar esse warning para que a gente fique nas melhores práticas e você esteja protegido. muito legal. Então é bem legal isso aí, porque a gente consegue usar a ferramenta 100% no ambiente. Você acaba virando um amigo do engenheiro, né? Exatamente, exatamente. Você passa a ter um braço a mais na sua empresa. Legal. Quando a gente fala de armazenamento a longo prazo, geralmente a gente fala em utilizar equipamentos por muitos anos, por talvez décadas. Como que funciona com a Hexagrid? Existe uma obsolescência? Como é que funciona essa questão de meu equipamento perdeu garantia, não existe mais peça para repor? Como que a Hexagrid trata esse assunto? É bem interessante porque o próprio nome já fala, né? Hexagrid, que é um grid de equipamentos, né? Então a gente já traz isso, de crescimentos futuros dentro da empresa já enraizado. Então quando a gente precisar fazer uma extensão do Hexagrid, a gente vai conseguir fazer essa extensão com vários nós, com várias máquinas, tá? Hoje a gente suporta 32 nós de Hexagrid. E legal que esses nós, eles pode ser tamanhos variáveis, e ele também pode ser de modelos diferentes. Exatamente trazendo essa palavra que você usou, que é a obsolescência. Né? Obsolescência, quando a gente fala de hardware, é um diferencial muito grande, por quê? Porque a Hexagrid não trata essa obsolescência, a gente não tem a obsolescência dos equipamentos. Então, conforme você adquiriu esse equipamento, ele ainda está te atendendo, ele é um equipamento importante para você, de momento algum a gente vai chegar com uma carta e vai falar assim, o seu equipamento saiu de linha, você vai ter que trocar e adquirir outro. Muitos equipamentos, muitas vezes, acabam morrendo em torno de 18 meses, você já tem um end of life dele. Não acontece isso na Hexagrid. E outra coisa bem interessante que a gente tem aqui, dentro da Hexagrid, é que quando a gente vai ter a renovação, essa renovação não vai ser superior do que 3%, um adicional 3% ao ano. Então a gente também tem previsibilidade de renovação de suporte. Apesar de a gente não ter obsolescência, você tem muita clareza em questão de renovação do seu suporte também. Lembrando que seu suporte, ele dá o suporte na máquina, no software e a dedicação do nomeado para a sua conta. Então, quando a gente faz a renovação, você tem vários agregados em cima disso. E quando a gente fala de backup, né, quando a gente fala de solução de backup, a gente fala de longas retenções.
Muitas empresas, bancos, empresas que trabalham com saúde, elas dependem de uma longa retenção. Então, quando eu vou falar de backup, eu estou falando de uma retenção que pode variar de 1 mês, 15 dias, com uma retenção que pode variar de 10 anos. E o que os clientes enfrentam? Essa migração de dados. Os clientes enfrentam que estou fazendo a proteção de dados, quando chegou no meu 5º ano vou ter que migrar tudo. Aqui na Hexagrid a expansão dele é bem facilitada. Como a gente conversa com nós diferentes, com máquinas diferentes, quando a gente for fazer essa expansão, você conecta um Node e você passa a ter mais capacidade no seu ambiente. Tudo transparente. Tudo transparente, de forma facilitada. E lembrando que essa expansão, a gente tem um suporte para isso, para poder configurar. A gente não precisa fazer nada, o engenheiro vai lá e ajuda. E como nossas ferramentas, a minha ferramenta, né, como a ferramentas de parceiros nossos, de outros fabricantes, quando a gente atende mais de 25 empresas de mercado, essa é bem transparente isso para a gente. Então, praticamente, a gente vai colocar um nó, automaticamente você já está crescendo, já está enxergando mais volume. Vou te dar um exemplo. O cliente está 10 anos com o equipamento e queimou meia dúzia de discos, contrato em dia. Como que funciona? A gente trabalha hoje com suporte de troca de peça, tá? Então vai ser enviada uma peça para o cliente e vai ser feita a troca. Então, a não obsolescência e o suporte da máquina é 100% responsabilidade da Hexagrid, conforme o cliente está com o contrato ativo. A gente vem enfrentando nos últimos dias uma enxurrada de ataques ransomware e sequestros de dados de vários casos, várias empresas estão sofrendo com isso aí, né? Poderia me explicar um pouquinho os mecanismos que a Hexagrid tem para tentar minimizar esses danos que são causados? A ideia da Hexagrid é trabalhar justamente com proteção no seu ambiente. Então, o que a gente vai ter? Vai ter vários mecanismos que vai diminuir ao máximo essa forma de tentativa de ataque, né? É interessante quando você usa a palavra de guerra, né? Estamos em guerra. Na verdade, quem está em guerra é quem está procurando atacar outra pessoa. Dentro das empresas, as empresas estão procurando proteger seus dados. E quando a gente fala de proteger os dados, a gente tenta fazer o quê? Criar barreiras, né? Então, quando você está em guerra, você está atacando. Quando a gente está protegendo os dados, a gente vai criar barreiras de proteção. E é justamente o que a Hexagrid procura. Quando a gente começa a colocar duplo fator de autenticação, dupla camada de proteção dos dados, então a gente vai ter o Land Zone, o Retention Zone, onde o Retention Zone ele é isolado de questão de rede, ele só é acessível via o Hexagrid, a imutabilidade dos dados, o Retention Time Lock. Então a gente vai colocando vários mecanismos onde a gente não tem dependência do software de backup. Isso ajuda demais para a gente. Por quê? Porque isso cria uma independência do Hexagrid no seu ambiente. E com isso a gente consegue diminuir bastante, praticamente uma proteção no seu ambiente, para que o ataque, quando ocorra, ele não seja afetado quando a gente fala de proteção de dados, quando a gente fala de backup. O que as empresas têm hoje? Hoje, se você olhar dentro das empresas, quando a gente fala de barreiras, né, a gente vai ter desde uma barreira de um firewall, aí depois do firewall você vai ter uma ADMZ, você tem VLAN, então você tem várias camadas. A ideia do Hexagrid é exatamente ele estar protegido e com várias funções para que o meu appliance proteja os seus dados, o meu appliance esteja com aquelas informações protegidas. Então é isso que a gente procura quando a gente fala de appliance específico para backup e quando a gente fala de um storage em camadas, exatamente. O storage de camadas, que é o que a Hexagrid é hoje, é quando a gente tem a visão do performance tier, que é a recuperação muito rápida do seu ambiente. Quando a gente fala de rápida, é o seu dado na origem, onde aquele backup foi feito, e depois a gente vai ter esse dado no meu retention tier, onde a gente vai ter uma desduplicação e um uso mais agressivo desse equipamento de redução de dados. Perfeito. Lembrando que nem só o backup vai salvar, a gente tem que educar o cliente, o usuário lá na ponta, temos que criar essas barreiras, né, como firewall, tem então várias técnicas, várias ciências que a gente tem que aplicar para tentar... Eu acho que quando a gente começa a trabalhar em questão de segurança, tudo é questão de educação. Né? Então ele vem bastante para a educação. A gente vê isso no dia a dia, mesmo quando a gente faz uma catraca. Né? Então vou entrar dentro de um ambiente, vou entrar dentro de uma universidade, você é verificado para ver se você é aluno, se você pode entrar. Né? Então a gente vai colocando várias barreiras. A partir desse momento, onde não é somente a educação, não é somente a sequência de fatos, né? A gente também tem que colocar automatização. É exatamente isso que o Hexagrid faz. Ele automatiza bastante funções de proteção automática. Quando a gente fala de proteção automática, justamente automaticamente, quando a gente fala de mutabilidade, ele vai ter um período ali dentro dele. Então isso facilita também bastante
na questão de estou protegido porque o equipamento está fazendo isso de forma automática. O equipamento está preparado para ter duplo fator de autenticação. O equipamento está preparado para ter um retention time lock. Então a gente vai ter bastante mecanismos onde o Hexagrid ele vai proteger as suas informações. Novamente, independente do software que você está em cima. Então, o cliente hoje, quando a gente fala de muitas ferramentas, vem com algumas proteções em cima disso, né? Só a ideia da Hexagrid justamente é o quê? Você tem uma proteção no hardware, no software como um appliance. Por isso que é um appliance, por isso que é um storage tier, né? Focado para backup. Justamente por quê? Porque a gente traz toda essa inteligência dentro do nosso appliance. E aí a gente conversa com vários outros players de mercado, que seria Veritas, Commvault, ArcServer, a lista é gigantesca, mais de 25, como a gente falou várias vezes aqui, a lista é bem grande e muitas vezes também conversando nativamente com essas ferramentas ou sendo homologado. Então, quando a gente fala disso, ele é agnóstico, ele é agnóstico. E o interessante da Hexagrid é justamente ter essa proteção de investimento a longo prazo. Então, quando a gente fala de proteção de investimento a longo prazo, é justamente quando a gente começa a ter não obsolescência. Então, eu acabei de fazer uma aquisição de um equipamento. Se passaram 3 anos, pô, agora esse equipamento está em end of life, o que eu faço agora? Jogo fora? Não. Compra outra marca, custo, né? Migro todos os meus dados. Então, não é somente o custo da máquina, sim custo de mão de obra, custo de tempo, custo da sua equipe. São várias coisas envolvidas. Quando a gente não tem obsolescência e a integração de versões diferentes, isso facilita bastante, porque você coloca um paralelo do lado, você já sabe exatamente quanto vai custar a questão da renovação. E tem algo bem interessante quando a gente fala de Hexagrid, que é o quê? A proteção de investimento. Lembrando que a gente tem uma proteção de investimento por um período de 5 anos. Então, a negociação que você faz hoje, esse investimento é em dólar, porque o equipamento ele é importado, tá? Ele fica protegido por 5 anos. Então, quando você faz o crescimento futuro, você sabe exatamente quanto vai custar essa mesma máquina que você pagou hoje. Legal. Então, são bastante diferenciais que, conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai vendo que ele vai atendendo não somente na proteção de dados, quando a gente fala em questão de proteger o seu backup, mas também de proteger o seu investimento que foi feito em cima do equipamento. Dá para resumir tudo numa palavra: modernização. Modernização, tá? E evolução. Evolução bastante porque a Hexagrid, até a gente vem ganhando vários prêmios nesses últimos anos. Eu posso trazer desde 2020 e 2021, que são os 2 últimos anos que são recentes. Para você ter ideia, a gente ganhou a melhor imutabilidade do mercado. Foi um prêmio dado por uma revista que faz essa pesquisa, e hoje a gente tem a melhor imutabilidade do mercado. Então a gente vem com investimentos para trazer o melhor, né, sempre procurando o melhor em cima desse tipo dessa forma de proteção. Dá para ficar tranquilo então? Com certeza, essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Todo mundo quer dormir tranquilo, confiar no backup e armazenar ele por vários anos, né? O que eu vejo quando a gente fala de proteção de dados, não é somente também dormir tranquilo, né? O que a gente tem hoje dentro das empresas, quando a gente fala de dados, né? Quando a gente fala de formação, para mim é o ouro é o ouro que a gente tem hoje, né? O novo ouro, o novo petróleo, o pessoal fala, né? O novo petróleo. E o novo petróleo é o quê? É as informações para as empresas que estão armazenadas ali. E por que a gente tem que proteger o backup? Justamente porque a pessoa maliciosa, o hacker, a pessoa que sabe, se ela pegar aquele backup, ela vai conseguir transformar isso em dinheiro. Ah, mas eu peguei esse backup aqui, como eu vou transformar em dinheiro? Porque eu criptografo, o backup é importante para a empresa. Se eu não tenho nem os dados, se eu não tenho nem o backup, eu tenho que pagar o resgate. Aí que começa a surgir a gente vê tantos ataques em cima desse ambiente. Então, quando a gente coloca uma inteligência em cima disso, é procurando justamente a gente ter a proteção, aquelas barreiras de proteções, fala, opa, já investi em Firewall, já investi em suítes, já investi em várias tecnologias no backup. Aí o pessoal pega, qual que é a história aí que está para vencer? Né? Desenterra uma máquina e monta ela. Exatamente, não é isso que a gente procura. Procura a gente trazer a modernidade para esse ambiente, a gente trazer inteligência para esse ambiente. E, novamente, o backup é onde funila todos os seus dados. O backup é você ter a proteção dos seus dados ali dentro de um cofre, né, dentro de uma proteção para que você possa restaurar caso venha precisar. Para finalizar, a gente precisa dar uma atenção especial para o backup, porque ele é o último
recurso caso aconteça qualquer tipo de tragédia dentro da tua empresa. Se o teu backup não funciona e você perdeu a produção toda, né, o que acontece? A empresa vai falir, a tua marca vai ser manchada, né? A experiência do usuário, né? Quando a gente fala de experiência de usuário, experiência das empresas, ele depende muito do funcionamento do seu ambiente. Então tem que dar atenção especial para esse ambiente aí, né? Exatamente. Perfeito, Léo, muito obrigado aí. Foi um prazer tê-lo aqui em Florianópolis e é um prazer ter essa parceria com a Hexagrid Platinum. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Isso aí, meu amigo. Só obrigado pelo tempo de vocês. Esse bate-papo foi bastante proveitoso e se tiverem qualquer dúvida, pode acionar a Platinum Technologies e será um prazer atendê-los no futuro.